Depois do sucesso que foi nossa sequência Linux para o mercado de trabalho, Pantufo e Salah, hoje vamos inaugurar uma nova sequência de vídeos. Ah, que beleza! E que sequência será essa, André Guilherme? Falaremos sobre Air Fryers. Boa, eu tava pesquisando para comprar uma, esse vídeo vai ser muito bom para mim. Arno, Electrolux, Brastemp, CAT, CCE. Vamos falar sobre todas elas agora. Brincadeira, bestado. Nós vamos falar sobre bancos de dados. Mas daquele jeito que eu foco de ser bem vagabundo, bem inicial, para você poder subir no banco de dados, conectar com algum cliente, seja ele o TheBeaver, DataGrip, PHP MyAdmin, mentira, esse último é mentira, no seu banco e rodar suas consultas. Mas o foco é somente administração de banco de dados. Que beleza, hein? Que é algo, Pantufa, que nós, como SRS, DevOps, acabamos ter que mexer no dia a dia, certo? Sim, sim. Então, Ô André Guilherme, antes de continuar, mas qual tipo de banco de dados tu vai falar? boa pergunta. Mas antes ainda de te responder essa pergunta, eu gostaria de falar que nós falaremos sobre um banco de dados relacional, que tem um elefante que é bem parecido contigo, Pantufa, como mascotinho, como logo. Boa. Tem um golfinho também. É um elefante e um golfinho, É. safari inteiro. É o MyPostgres. Brincadeira, falaremos sobre o Postgres, certo? Tudo que a gente considera essencial para um profissional, é tudo que nós consideramos essencial para a carreira de SRE ou DevOps de várias empresas, né? Tem empresas que nunca vai precisar mexer com isso, mas nós três aqui, três imbecis que somos, na nossa carreira em algum momento a gente precisou colocar a mão em banco de dados para conseguir chegar onde estamos, que é o que, Pantufa? Gravando videozinho para internet. Exatamente. Que beleza, hein? E a gente vai fazer isso depois da... Vinheta. Faz uma vinheta especial, cola, faz um barulho de carimbo assim, ó. Postgres. Postgres. Vai. Pantufa, que ano que tu nasceu? 1989, André Guilherme. 1989. Isso. Quando tu nasceu, o Postgres já estava jogando bola na rua. Quem é mais velho, André Guilherme? O ovo ou o Postgres? Postgres ou MySQL? Não sei que ano que nasceu o MySQL. Você que sabe, deixa aí nos comentários para ensinar. Isso, aqui. comente aqui ano que nasceu o do Golf, do Little Golf. Certo, Pantufa? Certo. 1980, em alguma universidade, começou-se um projeto de Postgres, né? Um banco de dados relacional. E foi meio que o projeto Cabecinha. Você sabe o que é o projeto Cabecinha? Foi nessa mesma linha. Deixa eu ficar por dentro. Projeto Cabecinha é aquele projeto que o cara fala. Tem vários itens na referência bibliográfica do Postgres que não vamos abordar aqui, até porque nós não somos professores de história, né? Nem professores somos, quiçá de história. Mas pegando tudo, todos, começa ali por 1996. É o setup do Postgres como a gente conhece hoje, certo, Pantufa? Certo. Pantufa, o Postgres ele foi ganhando espaço no mercado porque ele acaba sendo flexível, ele tem bastante ferramentas integradas já ali com ele, com as bibliotequinhas nativas que resolve muito BO aí de DBA e de programador. E ele é levíssimo, ele é grátis e ele é maravilhoso. Ele possui uma rica biblioteca de extensões, Pantufa. Extensões essas que vão colaborar com você no dia a dia. E então seria mais ou menos plugins, isso? Essas extensões a gente pode Eu comparar não- com plugin? Não sei dizer. Postgres é o WordPress dos bancos de dados, é isso? Podemos pontuar alguns itens importantes para quem está começando no mexer com banco de dados, certo? Quais, André? Muito boa pergunta, Pantufa. Eu separei 10 itens que você precisa saber para começar a trabalhar com banco de dados. 70 itens mais importantes. Começar por Postgres. Vamos lá, a primeira coisa que eu considero muito importante você saber, quer saber quem sou eu? Eu também. Isso é uma grande questão filosófica na minha vida. Mas, instalação e configuração do Postgres. É legal você entender primeiro como é que se instala o Postgres. Como é que se instala ele em qual sistema operacional que você deseja. Nós ilustraremos nessa sequência de vídeos
maravilhosas, como trabalhar com o Postgres em linha de comando no Ubuntu 22.04, mesmo modelo do Onyx LTS. Por que esse item é importante? Porque às vezes você vai instalar, você vai pegar um Postgres e não sabe nem onde é que estão os diretórios deles, não sabe onde é que vai estar a tua massa de dados, não sabe onde é que vai estar o arquivo de configuração. Então é legal tu baixar, olhar a documentação e ver como é que instala. Obviamente, nada muito profundo, você já consegue estar com um banco de dados em operação no seu ambiente, seja numa VM, no seu desktop ou num servidor lá nas nuvens. Segundo item, conexões com o seu banco de dados. Como que a gente pode fazer para enviar instruções para o nosso banco de dados, Pantufa? Isso é muito importante, muito importante. O cara tem que saber quando sai do terminal ali, do nosso bash de cada dia e entra num CLI do banco de dados, certo? Onde eu consigo digitar um create database para criar um banco de dados ou para dar um select numa tabela. Então tem que saber navegar ali via terminal para interagir com o seu banco de dados. Consigo, Pantufa, citar 3 exemplos. Você pode conectar usando um client como o TheBeaver, que é muito utilizado porque ele é gratizão e funciona com uma pá de banco de dados. Por curiosidade, ô Salah, eu estava pesquisando uma pá. Quando tu fala essa unidade de medida, uma pá de coisa, é muita coisa, né? Então, uma pá de banco de dados, o TheBeaver conecta com MySQL, com Postgres, com um monte. Tem o famigerado pgadmin, que é muito utilizado. Eu utilizava até a versão 3, se eu não me engano. Depois ele foi para a versão 4, ficou uma merda. Tem que instalar um server que fica rodando por baixo dos panos ali. Tu tem uma outra ferramenta que abre o browser e fora. É uma merda. Parece bom, hein? Mas tem o pgadmin. Mas era bom até o 3. Depois esquece. Mas enfim. E outro modo de tu... Só, né? Exemplificando com o pgadmin, com o TheBeaver, você consegue mandar criar banco de dados. Tudo clicando com o direito, criar database desde que você esteja conectado na sua instância. Por isso que é legal você saber como se conectar na sua instância. Mas se você é hardcore, que eu recomendo que no começo você utilize o CLI, você pode utilizar um utilitário ali via terminal, que é o PSQL, que vai vir junto com as bibliotecas lá que você vai instalar do seu Postgres. Então ele PSQL-H, onde que você quer conectar, especifica a porta, usuário e senha, e dali o seu terminal vai virar o CLI do Postgres e você vai conseguir exatamente mostrar tabelas, consultar tabelas, listar dados, listar bancos e por aí vai. Certo? Então seriam essas 3 formas. Segundo item, esse Pantufa que eu acabei de concluir, que são tipos de conexões com o seu banco de dados. Show! E qual que é o terceiro item, Guilherme? Estou curioso. Curioso. Terceiro item que eu considero legal você saber sobre o banco de dados para seguir carreira nessa área de administração de ambientes. Não faça isso, não faça isso. É SQL básico. Basicão. Tem que saber dar um select, tem que entender ali como é que funciona as tabelas no seu banco de dados, lembrando que o Postgres é um banco de dados relacional. Então, tem que entender ali o que é chave primária, o que é chave estrangeira, as colunas, os tipos de dados que cada coluna vão ter, e daí sim fazer um select, né? Fazer um insert, fazer um update e fazer um delete, o famoso delete. Certo? Além disso, com SQL você consegue criar tabelas também, deletar tabelas, exportar tabelas. Por isso que é muito importante que você saiba mexer com esses paranauezinhos. Falei no item 3 e vou reforçar aqui no item 4, que são os tipos de dados. Quais os dados que eu posso salvar no meu banco de dados? Então você pode salvar inteiros, varchar, você pode salvar do tipo booleano, do tipo text, enfim, do tipo binário. Tem vários tipos de dados que você vai poder salvar no seu banco. Quando você cria uma tabela, você já especifica, ó, essa coluna vai vir em número. Então, vai ser texto de até 250 caracteres. Então, você vai colocar lá, varchar. Vai ser um monte de texto, você vai colocar como text. E por aí vai, certo? Então é legal você saber também que quando você cria a tabela, você precisa especificar qual o dado que vai ser salvo em cada coluna. Legal também, número 5, que é um item que eu sou bastante defasado, me sinto debilitado, tenho que estudar mais, que são as questões das funções, que você pode chamar direto, nativamente no banco, sem ter que ficar fazendo lógica de programação por trás para tratar, como o clássico sum, né, para efetuar a soma, o AVG de average, para ver a média, não é um antivírus, Pantufa. O count são os mais utilizados, assim ó,
putz, é de arregaçar a boca do balão de quanto é utilizado esses caras. Item 6, as restrições e as integridades referenciais, que são nossas chaves primárias, nossas chaves estrangeiras, nossos itens que a gente determina lá como not null. Tem vários itens desses também que é legal de saber que você vai utilizar muito na criação de tabelas. Um item, número 7, que é indexação. Indexação pode salvar o seu Raygun quando sua aplicação estiver em produção. Por quê? Porque às vezes por falta de um índice, a tua aplicação vai fazer uma consulta que vai procurar numa tabela do seu banco que é extensa, grande, e como não tem os índices que otimizam a indexação dos dados presentes naquela tabela, seu banco de dados vai gastar muito poder de processamento para trazer aquele dado. Enquanto ele está enfileirando o processamento para trazer aquele dado, outras consultas estão esperando, e aí sim o seu usuário, o usuário que paga o seu salário, vai estar lá com a aplicação lenta, aquele negocinho rodando no browser dele esperando seu banco de dados responder. Muitas vezes a sua aplicação pode acumular, gerar tanta coisa em buffer lá esperando o processamento que ela trava e seu sistema fica fora. Por isso que é legal saber sobre os índices. Falaremos um pouco sobre índices aqui, né? Como criar um índice e tal, mas é legal você entender o conceito. Porra, daria para falar muito só sobre índice, mas daí precisaríamos de um DBA para explicar os tipos de índice, como é que funciona e quais são os melhores cenários. Número 8, segurança e permissões. Como todo bom sistema que se preze, tem que ter usuário e senha, né? Tem sistemas que são mais raiz, que não precisa nem de autenticação para utilizar, que eu acho maravilhoso, né? Toda segurança é muito bem-vinda quando a segurança não tem. Esses itens são maravilhosos, porque para que ficar criando percalços para o usuário acessar o sistema, se não botar usuário e senha, ninguém esquece a senha, certo? Mas o Postgres é legal porque todo banco de dados dá para fazer isso, na verdade. Conhece algum banco de dados que não dá para criar usuário e senha? Agora de cabeça não também. Até o Firebird tem. Na verdade, você no Postgres pode criar um cluster, lá, uma instância, e criar 7 bancos de dados. Você pode criar usuários, você pode criar 7 usuários para permissionar. Ó, esse usuário pode usar esse banco, esse usuário pode usar esse banco, esse usuário desse IP pode acessar esse banco, certo? Que são os usuários também que você vai precisar para sua aplicação se conectar no banco de dados. Então é importante você entender no Postgres como funciona a questão da segurança e como é que funciona a questão dos permissionamentos. Por exemplo, criar superusuários, criar usuários com permissões de leitura, criar usuários de aplicação que só podem acessar o seu banco de dados de determinado IP. Aí entra alguns arquivos de configuração que eu adoro, como PGHBA, por exemplo. Então, preste atenção, o item 8 também é fundamental. Número 9, Pantufa, também da área de segurança, que são itens que o Pantufa adora. Todo santo dia ele efetua backups e restaura backups. Então, o backup e restauração de backup, para mim, é um 9º item, né? Não menos importante que os 8 primeiros, mas ele é fundamental para quê? Para você poder fazer um dump, um despejo dos seus dados e eventualmente até fazer, configurar uma rotina de backup do seu banco de dados, porque um banco de dados sem backup não existe. Já pensou? 3 anos de dados da sua aplicação no banco de dados, do nada vem um hackers ou explode um recurso do seu servidor lá e você perde tudo, corrompe um disco. Já pensou? Já pensou? Então por isso que é legal a gente ter esse conceito de backup restore. Verdade, você já parou para pensar que um banco de dados sem dados é só um banco? Fica a reflexão. Reflita. E por último, um item fundamental mais para nossa área que está bem no hype, né? Além do monitoramento, agora vem esse conceito de observabilidade, né? Onde a gente tem que ficar agora analisando performance das coisas, que eu acho um absurdo, analisar logs para ver se tem coisa estranha. Monitoramento e acompanhamento dos logs é o 10º item que você precisa analisar. Então, subiu o banco de dados, botou o bichão em produção, tem cagada de dev lá? Tem que ir lá olhar, ver se quanto tempo cada consulta, cada query que o cara está rodando, está levando no seu banco de dados. Se é problema de performance no seu banco de dados, se falta hardware, se falta fazer um tuning igual o Brian do seu banco,
ou se falta o seu desenvolvedor melhorar a qualidade das carries dele, certo? Para isso, a qualidade da query. a qualidade da carry impacta um distinct dentro do select, ele pode causar o chaos on earth. Então, pelo que eu tô entendendo, serão 10 vídeos dessa série, André Guilherme? Não serão. Todos esses itens estarão dentro dos nossos vídeos que faremos, que eu não sei quanto tá, porque eu só fiz até o terceiro roteiro, certo? Então, se familiarizar com tudo isso que eu falei, colocar isso em prática, subir terminal, subir servidor, fazer o sambinha maroto, é o que nós vamos falar nessa sequência de Linux. Pantufa, esse foi um vídeo introdutório, certo? Então, vamos usar um clickbait, vamos colocar 10 coisas que todo DBA precisa saber de banco de dados, ou de Postgres, ou enfim, Pantufa, vai no ChatGPT e pergunta qual a sugestão de título dele. E vejo você no próximo vídeo colocando a mãe na massa. Muito bom, André Guilherme. Salá, Pantufa, vou me despedir de vocês como se a gente estivesse encerrando hoje, mas no próximo vídeo estarei com os mesmos trajes, estaremos no mesmo lugar. Um abraço, André Guilherme. Tchau. Queria dizer que eu me senti introduzido nesse vídeo. Muito bom. Top.